Nós vamos terminar neste culto o estudo de um capítulo muito especial da Bíblia. Eu acredito, eu não fiz uma pesquisa, mas para mim, eu acho que deve ser o segundo mais conhecido da Bíblia. Primeiro, Salmo 23, né? E o segundo, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, cantado em prosa e verso, né? Eu estava me lembrando que quando eu era adolescente, eu tenho um irmão de 2 anos mais novo que eu. Era aquele adolescente bem rebelde, assim, gostava de ouvir umas músicas que meu pai não gostava que ele ouvia. E eu me lembro que ele ouvia Renato Russo. E Renato Russo fez uma música baseada nesse capítulo da Bíblia. E meu irmão falava assim, meu pai, não, olha aqui, é da Bíblia. E meu pai ficava mais bravo ainda, né? Mas nós vamos meditar hoje no último versículo. Na verdade, a gente vai lê-lo e vamos meditar um pouquinho na questão prática desse capítulo, na questão prática do amor. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, o seguinte, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Com certeza, durante este mês que a igreja estudou esse capítulo 13 de 1 Coríntios, vocês tiveram pastores falando sobre a questão filosófica, sobre a questão teológica do texto. Por que Paulo fala sobre o amor aqui e enfatiza o dom do amor como o dom mais importante? Porque 1 Coríntios é um livro bem problemático. A igreja de Coríntios era bem problemática. E Paulo está aqui meio que puxando a orelha deles. Então, ele coloca esse capítulo justamente para dizer assim, vocês estão brigando porque o fulano tem o dom tal, o outro tal, o dom tal, mas todos vocês precisam ter um dom maior ainda do que qualquer um. O dom do amor. E, ao pensar em amor, eu fico pensando assim, hoje em dia fala-se tanto em amor, a gente vê tanta coisa falando em amor, mas quando a gente começa a olhar realmente quem pratica o amor, não é tanta gente assim, né? Falar é muito fácil. Fazer é um pouquinho diferente, né? E eu me lembrei de uma história que eu gosto muito da Bíblia. Eu gosto de muitas histórias da Bíblia. Mas essa é uma história bem interessante, porque é uma história que às vezes a gente não para pensar, para lê-la, e ela está meio perdida, assim, existem referências desse personagem meio perdidos em 2 Samuel. Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Samuel. Depois a gente vai voltar em 1 Coríntios. 2 Samuel está contando aqui... Deixa eu puxar um pouco desse fio aqui que está incomodando. Deu. 2 Samuel, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 7. Antes da gente ler, eu quero contextualizar um pouquinho a história aqui. Nesse pedaço aqui de 2 Samuel, está contando a história de quando Davi já havia se tornado rei. Ele era o todo-poderoso agora de Israel. E da redondeza também, por que não? E Davi tinha um coração muito bom, que Samuel mesmo escreve que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, apesar de ter feito um monte de coisas erradas e tudo mais, ele tinha um coração muito bom. Ele amava realmente. E ele havia tido um amigo muito especial na sua juventude, na sua adolescência, vamos dizer assim, Jonatas, o filho do rei Saul. Mas, por causa da guerra que havia acontecido, Saul não aceitava que Davi seria o próximo rei. A apostasia de Saul fez com que o coração dele se endurecesse. Houve uma guerra, e nessa guerra morreu Saul,
e morreu também o amado filho de Saul, Jonatas, o amado filho, né, amigo de Davi, Jonatas. Aliás, toda a família de Saul foi aniquilada. Mas um dia, Davi começou a pensar, chamou um servo, um antigo servo que tinha servido a casa de Saul, Giba. Chamou esse servo e disse assim: por um acaso, existe alguém ainda que vive da família de Saul? E Giba disse assim: olha, tem um rapaz, coxo das 2 pernas, que mora lá. Ele é filho de Jonatas, neto de Saul. E aí, o texto que nós vamos ler já é quando esse menino, Mefibosete, é trazido à presença do rei. Se a gente olhar no capítulo 4, a gente vai ver por que Mefibosete tinha ficado coxo das 2 pernas. Ele tinha nascido uma criança normal. Quantos anos você tem, João? 6. Olha só, Mefibosete foi normal até um pouquinho antes da idade do João. 5 anos. Mas quando veio a notícia de que a família de Saul tinha sido morta, a serva que cuidava de Mefibosete pegou esse menino e saiu correndo, desesperada, para tentar salvar a vida desse menino. E eu não sei como, mas ela o derrubou. O tombo deve ter sido feio. Porque, com certeza, para ele ficar coxo das 2 pernas, com certeza deve ter quebrado os 2 pés, alguma coisa assim. Naquela época, não existia gesso, não existia atendimento nenhum. Deve ter se grudado os ossos do jeito que ficaram, né? Se solidificou ali os ossos, e ele ficou coxo das 2 pernas. E aí, esse texto aqui, que nós vamos ler agora, é muito bonito. 2 Samuel 9, 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. A primeira coisa que eu quero meditar com vocês nessa noite, deste verso, é que Davi disse para Mefibosete: de certo, eu vou colocar sobre você a minha bondade, a minha benevolência. Se a gente fosse ver, Davi não precisava fazer isso. Ele tinha ganho a guerra, né? Ele era o rei agora. Era um simples menino que estava lá, um rapaz, a gente não sabe a idade dele agora, mas era alguém que não... Aliás, era alguém que era o único herdeiro, vamos dizer assim, do trono anterior. Podia ser uma ameaça, vamos dizer assim, para Davi. Davi não precisava fazer isso, mas Davi disse que ia usar de bondade para com ele. E aqui eu quero fazer o link exatamente com o nosso assunto. Quando nós exercemos algum tipo de bondade, de misericórdia, de compaixão, de paciência até com o nosso amigo, nós estamos colocando o amor em ação. Aqui, Davi estava colocando o amor que ele sentia pelo pai de Mefibosete, por Jonatas, em ação. Ele não falou assim: nossa, como eu amava Jonatas, ele era meu melhor amigo, a gente se dava muito bem. Puxa, que pena que ele morreu. Ele tem um filho lá, coitado, né? Muitas vezes a gente ama desse jeito, já viram? A gente ama assim, da boca para fora. Mas fazer alguma coisa, colocar o amor em ação realmente, é mais difícil. Às vezes precisa de suor, de esforço, de persistência. E aqui a gente vê Davi exercendo o seu amor através da bondade. Em segundo lugar, a gente pode ver que aquele menino, eu acho que ele chegou até com um pouco de medo, né? Porque imagina, o que um
coxo das 2 pernas, um Zé Ninguém, vamos dizer assim, naquela altura do campeonato, ia fazendo palácio. Ele deve ter desconfiado de muitas coisas. Por isso, Davi já começa falando, não temas, não fique com medo. Eu vou exercer, vou colocar minha bondade sobre você por amor ao teu pai. E aí, quando ele fala para Mefibosete que ele restituiria todas as coisas que ele tinha, ele disse assim, restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Imagina alguém que de repente estava lá esquecido, é trazido para a casa do rei, para o palácio, é recebido pelo rei, ouve palavras bondosas em relação a ele, e ainda, apesar de todas as condições dele, fica rico de uma hora para outra, porque Davi disse que ia restituir tudo que era do vô dele, de Saul, para ele. E, além disso, agora, além de rico, ele ia comer todos os dias à mesa do rei. Isso me faz pensar também no amor de Deus. Davi, aqui a gente pode comparar um pouquinho a atitude de Davi em relação a Deus. Nós somos como Mefibosete. Somos indignos. Somos coxos muitas vezes, fazemos tantas coisas erradas, fazemos tudo que não deveríamos fazer muitas vezes, mas Deus sempre nos chama, nos dá a oportunidade para ficarmos perto dele, nos dá a oportunidade de herdarmos no futuro a vida eterna e o lar eterno, e herdarmos muitas coisas que a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. E, além de tudo, ele diz assim, eu vou cear com vocês. Apocalipse 3:20 diz que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Essa história me mostra exatamente o amor em ação. Não adianta só a gente ler 1 Coríntios 13, lindo, maravilhoso, mas se nós não exercemos esse dom. O engraçado é que, se a gente ler o capítulo 11 de 1 Coríntios, a gente tem uma lista de dons, né? E depois ele vai falar, existem outras listas na Bíblia também de dons. E, às vezes, a gente tem um dom ou outro, né? Alguém tem o dom de ajudar, o dom da hospitalidade, outro tem o dom de ministrar, o outro tem o dom de profetizar, e assim por diante. Mas o dom do amor, todos nós possuímos. E, como cristãos, a gente precisa colocá-lo em prática. Eu quero terminar a mensagem de hoje contando uma história. Ela me chamou muita atenção no dia 1º de abril deste ano. Eu abri a internet para ver as notícias do dia, e me chamou a atenção a manchete. O título da reportagem diz assim: mulher pede rim, mensagem no vidro do carro, e estranho faz doação. E claro que eu abri porque muitas notícias a gente lê só isso, né? E já tá bom já, né? Mas essa eu cliquei para poder ler toda a história. De repente você deve ter visto isso. Nesse dia, deixa eu pegar aqui que eu trouxe a foto dela. A Cristine ele vai pôr a foto. Cristine Roiles, 24 anos. Ela tinha uma doença já de imunidade que fez com que o rim dela paralisasse. E ela teve falência renal. Começou a precisar fazer hemodiálise, né? E os médicos disseram que ela precisaria de um transplante. Como aqui no Brasil a gente tem a fila para transplante, nos Estados Unidos eles também têm. E ela entrou na fila. Mas
ela começou a perceber que o quadro dela estava muito complicado. Teve que parar de trabalhar para poder fazer hemodiálise e tal. E ela tinha tem um filhinho pequenininho, esse menininho, 2 aninhos. Pensando no filho, pensando em toda, né, no desespero de fazer alguma coisa, ela escreveu no vidro traseiro do carro, dizendo que ela tinha um filhinho de 2 anos de idade, que ela tinha uma doença e ela precisava de um transplante. E colocou o número do telefone dela. Eu acho que ela não acreditava muito que alguém ia ver e que alguém ia ligar. Mas ela fez, não custa tentar, né? E a Cristine, a história não dizia quantos dias ela andou com o carro desse jeito, mas um belo dia, um jovem agente penitenciário de 30 anos, pai de 3 pequenos filhos, parou no sinal atrás do carro dela. Josh é o nome dele. E aí, a esposa do lado, ele olhou para a esposa e disse assim: já pensou se fosse você que estivesse precisando de um rim? Eu faria tudo para ser o doador para você. Será que eu poderia tentar? E a esposa concordou. E ele anotou o número do telefone da Cristine, entrou em contato com ela. E, por essas coincidências da vida, que são providências de Deus, muitas vezes, ou todas as vezes, ele tinha o mesmo tipo sanguíneo, e fizeram os testes, e ele foi totalmente compatível com ela. Isso foi, a notícia saiu 1º de abril. Lá pelo dia 7 ou 8 de maio, eles fizeram o transplante. E aqui, ó, eu tenho a foto dele com o seu filhinho menor e ela. Ela foi até a casa dele, isso depois da cirurgia já, abraçando ele. Imagina, ela vai ficar grata o resto da vida pela ação que ele fez. Com essa história, eu quero dizer para você, e para mim também, que muitas vezes a gente não está usando este dom maravilhoso, o dom do amor. Quantos de nós, se víssemos um anúncio no vidro traseiro de um carro, ligaríamos? E não é dar R$100, R$1.000, o que fosse. É dar uma coisa que você não vai ter de volta. É dar um rim. É passar por uma cirurgia que você pode, porque sempre há um risco, que você pode ter problemas. Mas o Josh, esse homem, ele não pensou nos detalhes todos. Ele pensou que, se ele podia fazer alguma coisa, ele devia tentar. E, ao tentar, deu certo, né? E, de repente, salvou a vida dessa moça, dessa mãe, porque não se sabe quanto tempo ela ficaria na fila de espera. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite. Que a gente possa realmente não só citar 1 Coríntios 13, colocar em cartões, né, postar no Facebook, etc. e tal, mas realmente exercer o dom do amor. Não é fácil. Mas, se nós estivermos ligados ao amor real, que é Deus, nós vamos conseguir. Só através da ligação direta com Deus nós vamos conseguir. Eu trouxe uma música que fala exatamente sobre esse último versículo que nós meditamos. E a gente vai ouvi-la, ela tem a letra. Se você souber cantar, pode cantar. E depois nós vamos orar, tá bom? Permanecem a fé, a esperança e o amor. A imagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanece a fé com seu poder, a esperança em Deus
seu vigor. O maior desses dons é o amor. Se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu morra por alguém, ou distribua meus bens sem fim, mesmo que eu conheça os mistérios e toda a ciência, nada serei. Se eu não tiver amor, permanecem a fé, a esperança e o amor. A imagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanece a fé com seu poder, a esperança em Deus com seu vigor. O maior desses dons é o amor. O amor não se conduz só para ter mais benefícios para si, e nem se alegra ao ver o mal. Tudo sofre e tudo espera, pois tudo suporta, sem tudo crer. O puro e santo amor, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, todas elas cessarão. A ciência passará, o amor jamais acabará. Quando vier o que é perfeito, face a face veremos o verdadeiro amor. Permanece a fé, a esperança e o amor. A imagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanece a fé com seu poder, a esperança em Deus com seu vigor. O maior desses dons, o maior desses dons é o amor. Vamos ficar em pé para orar? Bom Deus, estamos muito gratos a Ti, Senhor, por Tua companhia, Tua proteção até aqui. Nessa noite, nós viemos aqui para fazermos pedidos e agradecimentos. Tu ouvistes a cada um, Senhor. Fica e atende conforme a Tua vontade com cada pedido, e obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos. Também meditamos, Senhor, no dom maior do amor. Que possamos, de uma maneira muito especial, colocar sempre em prática esse dom. Que a gente não só fale, não só recite, não só faça postagens com ele, mas que a gente coloque em prática o amor. Para a gente conseguir isso, fica conosco, Senhor. Habita no nosso coração, porque nós sabemos que sozinhos nós não podemos. Fica ao nosso lado. Abençoe de uma maneira especial cada família aqui representada, cada pessoa que veio aqui, que elas possam, cada um possa sentir a Tua presença, a Tua companhia, e que ao sairmos daqui, possamos sentir a Tua presença também indo conosco. Que as coisas que nós viemos aqui pedir, Tu possas colocar no nosso coração que Tu as ouvistes. Abençoe de uma maneira muito especial cada um de nós e nos ajude, Senhor, a fazermos sempre a Tua vontade. Leva-nos de volta em segurança aos nossos lares, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.